Autorizado acionamento, pista usão no 0, ajude altímetro no 0114. Chamará pronto para o táxi. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Manetes pra Frente. Acredito que quem é de casa já percebeu que eu alterei o nome do canal e a nossa vinheta. Vinheta esta feita por um aluno, Claudinei Melo. Fica aqui meu muito obrigado e um abraço. Gostaria de anunciar aqui também o nosso novo amigo que está nos ajudando aí com as divulgações, o pessoal da Motivação na Aviação. Fantástico o trabalho deles com fotos, vídeos, documentários e reportagens, notícias sobre a aviação em geral. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link da fanpage deles do Facebook. Entra lá, dá uma olhada no conteúdo, vamos compartilhar aí esse mundo da aviação. Sem mais delongas então, hoje é dia de resolvermos 5 questões de meteorologia. Questão 1. O processo de convecção. Olha só, o que é o processo de convecção? Convecção nada mais é do que um meio de transmissão de calor, ok? A convecção ocorre sempre no sentido vertical. O ar frio desce e o ar quente sobe. Por que que isso ocorre? Um exemplo muito simples é a nossa geladeira. Então, do lado de fora da geladeira você tem um ar mais quente, ok? E aí você vai lá e abre a sua geladeira. O ar frio tende a descer. Por quê? Porque ele é mais denso, ele é mais pesado do que o ar quente. E o ar quente tende a subir, porque ele é menos denso, ele é mais leve. Então é um ocupando o lugar do outro. Esse processo que o ar frio ocupa o lugar do ar quente e o ar quente ocupa o lugar do ar frio, sempre na vertical, é chamado de convecção. Beleza? Então a nossa resposta certa é a alternativa D, né? Então a convecção resulta das diferenças de temperatura entre o solo e o ar. Fica aí na tela para vocês também a nossa resposta certa. Questão 2. O altímetro de uma aeronave fornece seus valores baseado na pressão atmosférica, portanto... Bom, nós sabemos que o altímetro trabalha com uma cápsula anaeroide e dentro dessa cápsula possui um vácuo parcial, ou seja, essa cápsula é muito sensível a qualquer tipo de pressão. O altímetro trabalha com a pressão estática, ok? Diferente do velocímetro, que trabalha com a pressão total, que é a dinâmica mais a estática. Mas isso nós vamos ver mais para frente aí sobre os instrumentos. O que nós precisamos saber agora é que o altímetro trabalha com uma pressão estática, ok? Portanto, o que acontece? Com o aumento da pressão, a indicação no altímetro diminui. Mas por que isso acontece? Veja bem, suponhamos que você esteja pousado aqui com o seu avião, ok? E você tem uma coluna de ar X sobre sua cabeça, ok? Quando você começa a subir, a coluna de ar começa a ficar o quê? Menor. Você tem menos ar sobre sua cabeça. Eu vou tentar dar um exemplo aqui com as minhas mãos, como é que funciona a cápsula anaeroide, certo? Então você tem aqui a cápsula, ok? E quando você está subindo, a pressão diminui. Portanto, ela vai ficando mais cheia. E aí, por um sistema de engrenagens, o seu altímetro passa a indicar uma altitude maior, beleza? Quando você começa a descer, a pressão, ou seja, a coluna de ar sobre você é muito maior. Logo, o peso também é maior. Nisso, a sua cápsula anaeroide tende ao quê? A se achatar. E aí, pelo processo lá de engrenagens, você vai ter indicação de uma altitude menor no seu altímetro. Beleza? Então, a nossa resposta é a letra B, né? Com o aumento da pressão, a indicação diminui. Questão 3. A temperatura em graus Celsius na qual as moléculas de um corpo atingem um repouso absoluto é de... Ah, que questão bonita, né? Ah, que legal. Aí o cara tá lá na banca, se depara com a questão de sair, o cara... Pô, que é isso, cara? Que ele tá falando? Bom, veja só comigo. Teoricamente, o repouso absoluto existe, mas na prática não foi constatado ainda que existe alguma coisa que atinja o repouso absoluto, porque por mais que seja pequeno, todos os corpos vão ter uma agitação de moléculas, ok? E se você chegar ao zero absoluto, nenhuma molécula vai estar sendo agitada, viu? Vem comigo, por quê? Você vai estar lá na sua prova, um anjinho do mal vai chegar aqui no teu ouvido e vai falar assim, ó, marca o zero. É zero a resposta. Não, não é. Falou de repouso absoluto, você tem que lembrar da escala Kelvin, tá? Vamos lá, vamos entender. Na escala Kelvin, 273 Kelvin corresponde ao quê?
ao ponto de congelamento da água. Para você chegar no zero absoluto, você tem que subtrair 273 Kelvin para chegar no zero absoluto, que é chamado repouso absoluto. E na escala Celsius, o 273 Kelvin, que é o ponto de congelamento, vai corresponder ao quê? Ao 0 graus Celsius. Portanto, você não tirou 273 Kelvin da escala de Kelvin mesmo? Agora você vai tirar 273 graus Celsius da escala Celsius para chegar no zero absoluto ou no repouso absoluto da escala Kelvin, ok? Fica aí também na tela a resposta da questão 3. Questão 4. O corpo mais quente em relação ao corpo mais frio. O que acontece? Ó, um corpo mais quente em relação a um corpo mais frio, ele vai sempre ceder calor, ele vai doar calor ao corpo mais frio, beleza? Isso é algo natural e sempre vai acontecer. Por quê? Os corpos, quando estão em processo de calor, eles sempre vão procurar alguma coisa. O quê? O equilíbrio térmico. Então, se você tem um corpo de maior temperatura e um de menor temperatura, saibam que os dois sempre vão tentar encontrar o equilíbrio térmico, sempre manter a mesma temperatura. Essa busca pelo equilíbrio térmico é chamado do quê? De calor. Como é que você disse, Otávio? Rapaz, tem certeza que você está falando? Claro que eu tenho. Vamos definir aqui calor. Calor nada mais é do que dois corpos buscando o equilíbrio térmico. Ah, então você quer dizer que quando eu estou lá fora, algum amigo chega para mim e fala assim: nossa, como tá calor hoje, é errado? Digamos que sim, é errado. Por quê? Hoje o dia está quente, não está calor, porque o calor só vai ocorrer com a troca de temperatura entre dois corpos, um de maior temperatura e um de menor temperatura, e os dois vão estar buscando o equilíbrio térmico entre si. Beleza? E aí está a resposta então da questão 4. Ó, nessa questão 4 eu gostaria de acrescentar um conteúdo, tá? Vamos falar sobre os 4 tipos de transmissão de calor, porque daí vai dar uma esclarecida melhor na questão 1, tá? Vocês vão ver que vai fazer mais sentido. Quais são os tipos de transmissão de calor? O primeiro é chamado de condução. A transmissão de calor vai ocorrer entre corpos que estejam em contato entre si. Ou seja, a temperatura vai ser transferida para outro corpo de molécula para molécula, beleza? Bom, olha só, eu não tenho os objetos aqui para dar aquele super exemplo, né? Mas a imaginação do homem é muito fértil. Bom, eu tenho aqui na minha mão esquerda um frasco de perfume? Não. Eu tenho aqui um objeto muito quente. Na minha mão direita eu tenho uma barra de ferro que está com a temperatura ambiente, beleza? E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar contato entre esses dois materiais. Pronto, estão em contato. Nesse exato momento já está ocorrendo a transferência de temperatura do corpo de maior para o corpo de menor, sempre buscando o quê? O equilíbrio térmico. Nosso segundo tipo de transmissão de calor é chamado de radiação. A transmissão de calor vai ocorrer à distância. Olha só, eu, Otávio, né, que particularmente, quando alguém fala para mim radiação, a primeira coisa na minha cabeça é a radiação solar. E é um exemplo muito bom para eu estar falando aqui. Nós temos aqui o Sol, certo? E aqui nossa Terra. O Sol é um corpo muito quente. E ele está transmitindo essa temperatura para a Terra, né, através da radiação solar, ok? E aí nós temos o que? A transmissão de calor, essa troca de temperatura. Troca? Troca, porque a Terra também cede calor. Nós temos a radiação solar e a radiação terrestre. Nosso terceiro tipo de transmissão é chamado de convecção. Opa, convecção, eu já li isso. Lá na questão 1. Vamos pensar agora aqui no nosso globo terrestre, certo? Ele recebe radiação solar. Automaticamente o ar que está na superfície vai começar a se aquecer junto com a superfície, porque ela está sendo aquecida, ok? Aí esse ar mais quente, né, que fica o quê? Menos denso, fica mais leve, tende a subir. E o ar que está aqui em cima, que não tem a influência da radiação terrestre, que está mais frio, tende a descer. Então vai ter o quê? Um transporte de calor na vertical. E isso nós denominamos de convecção. E o nosso quarto tipo de transmissão é chamado de advecção. É o transporte de calor no sentido horizontal. O caso mais típico é o vento, certo? Maravilha, já fiz uma revisão aí sobre um capítulo da apostila. Questão 5. Então
Então a nossa última questão tá dizendo lá, ó, uma coloração vermelha no horizonte, quase ao pôr do sol, identifica para um piloto em voo a presença de... Lá vai o Otávio com as suas dicas de primeira, né? Essas dicas são meio idiotas, mas lá na banca a única coisa que você vai lembrar dessas brincadeiras. Pois é, olha só, falou em coloração vermelha no horizonte, coloração avermelhada da atmosfera. Meu amigo, você já lembra de uma coisa. O quê? Você já lembra do tomate seco. Claro, coloração avermelhada, tomate vermelho, tomate seco, por quê? Porque é uma névoa seca. Pronto, acabou a conversa, já matamos a questão 5, olha lá, ó. Qual que seria a resposta? Já põe aí na tela para vocês, ó. É névoa seca, nada mais do que isso. E eu já aproveito para falar aqui para vocês que a fumaça difunde a cor azul e que a poeira difunde a cor amarela. Porque, cara, você vai pegar qualquer coisa que está empoeirado, você já vê aquele negócio meio amarelado, meio que puxado para um tom de marrom. Então já é fato isso aí. Poeira, cara, já tá meio sujo. Então poeira puxa para um tom amarelado. A névoa seca, você já lembra do tomate seco, névoa seca, que já é vermelho, ok? E a fumaça fica, é o que sobra, né? Fumaça é o que? É azul. Pronto, acabou. Matou. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova vinheta. Vai deixando o seu like aí, ok? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, é muito fácil. É só apertar no botão vermelho aqui embaixo, aí inscrever-se. Ah, tá, toda hora você fica falando esse negócio de inscrever-se aí, não sei o que. Porque se você se inscreve, o que acontece? Toda hora que sai um novo vídeo, você vai ficar sabendo. Aí você mantém os seus conhecimentos atualizados. Já falei demais aqui, vambora! Um abraço e até a próxima aula!